Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Lembrando que fica para sempre no YouTube. Canal do Diário do Rodrigo Lima, que é o maior canal de informações e notícias aqui da região de Rio Preto, com mais de 73 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. E hoje aqui num episódio para lá de especial, eu recebo a prefeita de Potirendaba, a Gi Franzotti, a Gislaine Franzotti. Prefeita, nós combinamos essa agenda há algum tempo e finalmente deu certo. Obrigado pela presença da senhora. Eu que agradeço, parabéns pelo teu trabalho aí, pela repercussão, né, do seu podcast. E é um prazer estar aqui com você. Legal. Prefeita, quem vem aqui no podcast do Diário do Rodrigo Lima ganha presente. É? Eu passo aqui para a senhora o Café Bem Brasil, que é um café que é produzido aqui na região de Rio Preto, ali em Guapiaçu. Se a senhora levar ele assim, ele tem essa válvula, se a senhora apertar, ó, a senhora vai ver que vem um aroma do café, ó. Sim, uma delícia. A senhora, inclusive, experimentou agora há pouco. Já tomei agora há pouco, uma delícia. E eu tomo puro, né? Sem açúcar, sem nada. Então, realmente... Aprovou, prefeito? Aprovado. Quem for lá no gabinete agora, então... Vai degustar, vai poder provar. Ah, então tá bom. Obrigada. Prefeito, muito obrigado pela presença da senhora. Eu começo conversando, perguntando para a senhora sobre a sua ida em Brasília recentemente. A senhora gravou uma mensagem com a Michele Bolsonaro. Pegou todo mundo de surpresa, porque não é qualquer pessoa que vai lá e grava com a família Bolsonaro, né? Como é que foi esse contato com a Michele? E também a senhora me falou que o próprio ex-presidente ligou, teve um momento ali com uma ligação em vídeo para vocês. Como é que foi isso? Isso, foi um prazer, né? Uma honra, né? Michele muito atenciosa. O PL, né, me acolheu os demais integrantes, né, que compõem hoje a provisória, né, do partido. E foi um momento muito especial, né? A Michele é uma pessoa muito educada, acolhedora, gentil, e a equipe dela, mesma coisa. E nós gravamos lá, né, um vídeo onde a gente fala alguma coisa sobre a política e sobre Potirendaba. Legal. Já foi ao ar já essa campanha ou ainda não? Não, ainda não. Quando que vai, prefeita? Você sabe que nem eu tenho essa informação, mas o PL ficou de comunicar, né, quando vai ser divulgado. Nós demoramos até um pouquinho para gravar esse podcast, dar um bastidores aqui, né, para ver. Porque justamente a senhora estava definindo se saía ou não do PSD. Como é que foi falar com o próprio Gilberto Kassab, presidente nacional do partido, e também com o secretário estadual, o Eleusis Paiva? Eles não queriam que a senhora saísse do partido de jeito nenhum. Sim, eu tenho uma relação muito boa com o Eleusis, gosto muito do Eleusis. Ele sempre me respeitou muito, né, então, quando fui convidada para ir para o PSD, foi uma honra, uma alegria muito grande. Acontece que, na sequência, o pessoal do PL, né, o próprio presidente do PL, entrou em contato comigo e que fazia questão que eu fosse para o PL, e, segundo eles, dizendo que eu sou a cara da direita na região aqui, né, que eu, talvez por eu ter me manifestado sempre, né, pela direita aí. E aí, conversando com o Eleusis, né, e através dele com o Kassab, com o Igor, que é uma pessoa muito atenciosa aqui em Rio Preto. O Igor Gonçalves, né? Isso. E eu expliquei a situação para eles, né, afinal eu acho que a gente tem que unir, né, nós temos que ter vários partidos que pensam alinhados, né, juntos. E aí nós definimos que o meu filho ficou na presidência do PSD, né, a nominata deve estar subindo por esses dias, e eu fiquei com a presidência do PL. E a gente pensa em fazer um trabalho em conjunto aí, fazer o melhor que a gente puder aí pela nossa cidade. O Luiz, que inclusive é vice-prefeito. É o vice-prefeito. Sim. E essa dobradinha, como é que para a senhora ter o filho também na política já? É importante, a senhora vai para a reeleição, né?
Então, tudo indica, né? Se tudo caminhar como está, né? Porque a gente fala que o futuro a Deus pertence, né? A gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. Mas se tudo continuar como está, eu vou para a reeleição. E, na verdade, o meu vice-prefeito era o Zé Luiz, né? Nas outras 2 gestões. Mas o Zé, por motivos de agenda e na Poti, o desafio, o momento que a empresa estava passando, não podia assumir esse compromisso. Então, o Luiz Sérgio veio como, né, uma boa opção, né, para ser vice. Porque eu, Rodrigo, eu gosto de ter liberdade para trabalhar, sabe? Tanto é que eu não pego dinheiro de ninguém, você não vai encontrar uma pessoa que faz dinheiro na minha campanha em nenhum dos 3 mandatos. Porque eu gosto de ter liberdade de poder fazer aquilo que eu planejo, aquilo que eu sinto para o povo e tal. E, então, assim, ter um bom vice, um vice em quem você está alinhado, que você confia, que você... E o meu filho, modesta parte, quem conhece ele sabe, ele é uma pessoa que, né, educado, inteligente, uma pessoa que está sempre se atualizando, né, trata as pessoas com muita gentileza, né, trata as pessoas de uma forma sem... Então, é um excelente vice. E quando a gente discorda de alguma coisa, a gente se resolve na cozinha, conversa lá na sala. Isso é bom, né? Depois no gabinete tá tudo certo. Legal. Prefeito, eu tenho que agradecer aqui nossos patrocinadores, falando em confiança, né? Tá falando em confiança. Eu quero agradecer aqui quem faz o nosso cenário, a Cortina e Companhia, os Móveis Colúmbia também aqui com a gente, o Sindicato dos Empregados no Comércio de São José do Rio Preto, Sim Comerciários, a Água Levite, essa a senhora conhece bem. É boa essa água, hein? É boa água. Essa água é boa. Guaraná Poti também, meu muito obrigado. E a Stivanelli, é a marca de roupa que eu uso no dia a dia. O pessoal que me encontra aí na rua fala, ó, você tá com a Stivanelli? Sempre tô com a Stivanelli. Só conhece a Stivanelli, prefeito? Sim, conheço sim. Já deu muito de presente, né? Muito bom gosto. Disse que quem vai muito na loja lá no Plaza Avenida Shopping, não são os homens. Ah, é? São as mulheres que vão lá comprar. As mulheres é que geralmente escolhem para os maridos, né? Sim, vai lá, compra e depois se precisar faz alguma troca e tal. Você sabe, Rodrigo, que diz que até a compra de carro, tem uma pesquisa que fala que quem define o final da compra é a mulher. O homem quer comprar esse ou aquele, leva a mulher na concessionária. Isso. Aí ela é que diz que dá a palavra final. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, é verdade, porque senão dá um problema depois em casa, hein, prefeito? Legal. Prefeita, vou perguntar para a senhora, tem uma provocação que eu fiz ao Eduardo Bolsonaro recentemente aqui em Rio Preto, de que depois que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ficou inelegível, disseram ao Bolsonaro, o bolsonarismo morreu, vai acabar. O que a senhora pensa disso? Olha, eu acho que é só olhar quando ele sai às ruas, né? A movimentação que tem em torno dele. Um político sair para as ruas e o povo ir atrás, querer fotografar, não chamá-lo de ladrão, que geralmente a maioria dos políticos aí é um problema, né? Muitos são chamados de ladrão. E ele sair à rua e agregar sempre muita gente em volta, arrastar a multidão e o pessoal, né, querer fotografar, porque não é o presidente Bolsonaro só em si. Ele representa uma ideia, ele representa um conceito, né, uma opinião, ele representa, tem um monte de coisa, né, linkada ao Bolsonaro, né? Então eu acho que a resposta é assim, bota ele na rua, né, em qualquer lugar que ele vá, a gente tem já ali fala por si, né, a multidão que aclama ele entra no avião, né, vai o piloto, vai a comissária, vai os... Quer dizer, onde ele vai, então acho que as imagens falam por si. Ele parece um Beatle. Eu tive com ele aqui em Rio Preto. É impressionante isso daí, a espontaneidade no movimento. Sim. Não é nada pago, me parece, ali as pessoas vão... No calçadão foi uma loucura. Sim. Cerca de 2 semanas, inclusive, antes dele tomar a facada. Aqui ele teve em Rio Preto, ali no Quiberama. Só imagina o que se transformou ali. Uma loucura mesmo. E você notou que são senhores de idade, de tudo, mulheres, jovem, criança, tudo, né? A mãe dá a criança no colo ali que quer que, né? Então é algo assim impressionante mesmo. É um case, né? Eu acho que Bolsonaro O presidente Lula não tem também um pouco disso? Ou perdeu? Não tem mais, né? A gente vê, eu não vejo hoje uma imagem de aclamação dele, né? Eu vejo ele se expondo pouco
e nos poucos lugares que ele se expõe, a gente não vê um terço, né, do que acontece com o Bolsonaro. Por que que Ele já teve isso lá no passado, né? Sim. Hoje, infelizmente. Por que que o Bolsonaro perdeu a eleição, na opinião da senhora? Eu tenho muitas dúvidas aí, né? Bolsonaro perdeu a eleição, mas quando sai nas ruas, um é aclamado, outro não. Um arrasta a multidão, outro não. Ele perdeu a eleição? Não sei. Não sei te explicar isso aí. Mas a senhora fala alguma coisa em relação às urnas? Eu acho que está na cabeça de muita gente. Muita gente não entende isso, né? Como que um perdeu, outro ganhou? O que perdeu é aclamado, o que perdeu arrasta a multidão, e o que ganhou, não sei. Eu não entendo isso aí. Por isso que eu falo, é um case para ser estudado. Sim. Prefeita, em relação ao PSD, está tudo acertado, só para a gente passar por isso daí. Saiu de tranquilo. Ficou alguma aresta ou não? A senhora já conversou com o Kassab, com o Eleusis? Eles tentaram segurar a senhora até o último momento, né? Sim, eu agradeço todo esse carinho, né? Essa atenção. E se eu pudesse me dividir em duas, com certeza ficaria nos dois. Mas nós tivemos o presidente da Câmara, o vereador mais votado, meu filho, que é vice, estiveram em Olímpia com o Kassab. O Kassab é uma pessoa educadíssima, né, gentil, atenciosa, né? E é um político que sabe, né? Ele, mais do que ninguém, ele sabe como conduzir, ele sabe do jogo, né? Então, eu acho que ficou bom. O Igor, falei com ele me disse... prefeita, né, coloque o seu filho, né, que a gente vai se sentir. Então, o Eleusis... Vai se sentir prestigiado. E o Eleusis é uma pessoa que ele está num trabalho muito interessante, que eu sempre defendi, desde as minhas outras gestões, eu sempre falei da regionalização da saúde, que eu acho que tem que descentralizar. E o Eleusis está defendendo essa bandeira para o governador Tarcísio, está trabalhando em cima disso. É um trabalho que eu admiro muito, respeito muito, e eu acho que se conseguir andar da forma como eles pensam, como o Eleusis quer, como o Tarcísio quer, eu acho que vai ser algo, sim, que vai marcar esse governo, né? Sim, inclusive o Eleusis esteve sentado nessa cadeira falando sobre a regionalização da saúde, podcast que muito provavelmente só assistiu. Sim. A não ida da senhora para Olímpia naquele dia em que o Kassab estava aí, o pessoal já estava suspeitando que algo tinha acontecido, e acho que justamente no dia ou no período que a senhora estava lá em Brasília com a família Bolsonaro. Como é que é a relação, quanto que a senhora é próxima do presidente Jair Bolsonaro? Não, gente, não tem toda essa... Existe só uma admiração minha, um respeito, né? Eu falo sempre assim, um presidente que durante os 4 anos de mandato, os meios de comunicação, né, alguns meios de comunicação e mais a oposição toda ficaram tentando achar alguma coisa para conseguir tirar o mandato dele, né, ou não conseguiram nada em 4 anos, né, e foi violento, né, foram violentos em cima dele em cada ato, cada gesto, cada fala, cada atitude, e não conseguiram encontrar isso aqui, né, para falar. Porque eu acho que se tivesse encontrado o mínimo que fosse, ele já estaria preso, né? E não encontraram. Então, eu admiro por conta disso, porque hoje a maioria dos políticos, né, que passam, todos têm uma ficha extensa, né? Todos não, a maioria, né? Uma ficha extensa. Então, a gente tem um presidente da República, então, mesmo que você não goste dele, tem que admitir, ele ficou lá 4 anos e não conseguiram pegar nada, né? Polícia Federal foi até a casa dele por conta de um cartão de vacina. Imagina, não é? Então, tem como não admirar uma pessoa dessa, não é? Sim. E o Tarcísio? O Tarcísio é uma pessoa... Eu conheci o Tarcísio através do Bolsonaro, né? Na verdade. E a gente via nele uma pessoa técnica, uma pessoa honesta e carismática. E, desde o início, eu simpatizei, né? Não só... primeiro pela indicação, claro, do presidente, mas segundo por acompanhar o trabalho dele no Ministério, né, de Infraestrutura, e a gente viu que muita coisa aconteceu, sem nenhum escândalo de corrupção, de desvio de verba, de nada, então ele ganhou o meu respeito. Então, por isso que eu saí logo de pronto, apoiando a campanha dele, e o que para mim foi, de certa forma, desgastante, porque
na medida que eu apoiei ele, o governo, né, na época estava ainda a reeleição, né, o governo do Rodrigo Garcia. Que é da região. Exatamente. Então, eu não vou negar que foi algo assim, mas eu, na minha opinião, eu achava que era hora de mudar, né, o PSDB muito tempo no governo, já se sentindo, né, muito... Eles estavam muito confortáveis, já muito... Eu achava que era hora de dar uma mexida, né, de ter... E foi quando eu assumi aí a campanha. Inicialmente eles falavam que eu era louca, né? Quem falava isso, prefeito? Muitas pessoas, políticos da região, né, imprensa, prefeitos, né, diziam assim que ele não tinha chance nenhuma. E eu dizia, eu não voto para ganhar, para falar eu ganhei. Eu voto em quem eu acredito que mereça o meu voto. Se, né, eu torço para o São Paulo e nem sempre ele vence. Você era São Paulina? Sou São Paulina. Não, prefeito. Eu sou santista, mas São Paulo tá bem. Tá bem, agora tá bem. Já tivemos altos e baixos. Aí. Sim. Prefeito, então, igual a senhora falou, a senhora e teve um outro prefeito aqui da região que vestiram a camisa do Tarcísio, né? Isso. O Zé do Carneiro de Andeara. De Andeara. E a pressão foi grande, não foi? Muito grande. O que a senhora sentiu que teve alguma retaliação do governo anterior em relação à sua administração? Ah, teve, né? Claro. O que, por exemplo? Olha, para ter uma ideia, quando eu cheguei agora na minha primeira ida ao Palácio, depois do Tarcísio eleito, quando o prefeito chega lá para conversar, né, com o pessoal que atende, que é a equipe do Kassab, o Takahashi, eles já olham lá quais foram as últimas liberações, tipo, se tem se tem obras em andamento, porque o Tarcísio tem aquela política de não gosta de obra parada, então mesmo que a obra é da gestão anterior, ele prima por dar continuidade. E a hora que ele olhou lá a minha, né, que ele imprimiu lá e tirou, ele disse assim, mas prefeita, não tem nada em andamento, né? Eu falei, não foi liberado, não tem como estar em andamento. Então, realmente... E isso destoou dos outros municípios, muito. Sim. Porque, Rodrigo, os políticos, de uma maneira geral, e é uma coisa que é um absurdo, que eu espero que um dia mude, talvez eu não vou ver isso, eu não vou viver para ver isso, né? O dinheiro é público e o dinheiro que nós todos pagamos dos nossos impostos, ele deveria ser distribuído de forma técnica, com critérios, né, de necessidade, de projetos, e não é assim, né? Eles, na medida que eles tomam o poder, né, seja de governador, muitas vezes presidente, deputados, eles tratam como se fosse um dinheiro deles, que eles dão para quem eles querem, né? Ou para quem vai dar retorno político para eles. Então, na minha opinião, está tudo errado, né? Eu vou falar uma coisa muito polêmica, que muitos não vão gostar. Na minha opinião, deputado não tem que dar emenda. Deputado não tem que dar verba. Deputado tem que votar direito. Deputado tem que analisar projetos de lei, estudar, perder o tempo dele votando direito. A gente vota no deputado para nos representar e nos defender e não aprovar propostas absurdas. Só que hoje os deputados, cada um, a preocupação maior é em conseguir dinheiro com o governo federal ou com o governo estadual, dependendo da sua... para entregar para os prefeitos, e os prefeitos, por sua vez, se o deputado deu uma verba ali para ele, que ajudou ele a fazer uma boa... Ele parece que ele esquece de analisar se aquele deputado é realmente uma pessoa honesta, se ele está fazendo um bom trabalho, se ele está defendendo os nossos direitos lá, seja tributário, seja o que for, não é? Então fica assim uma negociata, né? O deputado negocia com o governador, negocia com o presidente, né, e tal. E aí, por sua vez, o deputado negocia com o prefeito e o povo fica em última instância, né? Você vai falar, negocia apoio político, no caso. Exato. Então, aí, a prioridade que seria o seguinte, esse município precisa, porque Potirendaba, de repente, precisa de alguma coisa na área de infraestrutura, lá uma passarela e tal. O outro município ao lado, de repente, está precisando de um posto de saúde maior. E, na minha opinião, os secretários e os ministros deveriam ter equipes técnicas para analisar projetos e ver se aquilo que o prefeito está pedindo
realmente faz sentido naquela cidade, se precisa, o que devia ser uma avaliação técnica. E não é. A distribuição de dinheiro é uma avaliação política. E eu acho que por isso que a gente ainda, né, está se arrastando aí. A gente podia estar muito melhor, né? Está muito mais evoluído. Sim. Prefeita, a senhora mantém relação com quais deputados da região? Não, eu tenho... Que inclusive mandam emenda, enviam emendas para Potirendaba. Não, a gente tem relacionamento e respeito por todos os deputados aqui da nossa região, mas lá em Potirendaba, nessa eleição, o deputado estadual mais votado foi o Danilo Campetti e o federal mais votado foi o Coronel Tadeu. E, infelizmente, os dois não foram eleitos, né? Estão aí na suplência, talvez possam até assumir, né? E nós tivemos, eu faço assim na eleição lá, todos os deputados que ajudam o município, né? Se termo ajudam é até ruim, mas todos os deputados, né, que indicam alguma verba para o município, eu mando uma cartinha para a população dizendo o candidato, o partido do candidato, quanto ele encaminhou para o município, para que obra e o que ele apoia. Né? É um candidato de direita, centro-esquerda, centro-direita, esquerda, e eu mando a cartinha para a cidade toda. Então eu peço assim, a minha prioridade como prefeita, que o município vote nesses candidatos, porque foram esses que ajudaram a cidade não é que ajudou a prefeita, porque quando ajuda com asfalto, ajuda a população, quando ajuda com um posto de saúde, ou o que seja, está ajudando a população. E a população escolhe, né? Eles avaliam dentro daqueles nomes lá. E tem dado muito certo isso aí. O pessoal olha e cada um, né, se sente... E nessa eleição a gente teve aí esses dois mais votados. Mas eu tenho respeito, o Itamar teve votos em Potirendaba, o Mota teve votos em Potirendaba, né? Vários candidatos aqui, vários deputados da nossa região tiveram votos lá. Sim. A senhora vê inclusive o que aconteceu com o Danilo Campetti, nós que estivemos lá na Expo Show de Potirendaba, o Danilo, naquele período que a gente conversou até ali nos bastidores ali, né, no camarote, o Danilo já tinha, prefeita, perdido ali administrativamente a sua arma e seu distintivo como policial federal por conta de uma apuração que está sendo feita pelo governo Lula. A senhora acha que ele está sendo perseguido? Qual a percepção que a senhora tem desse caso? Que ele comentou ali, né, ele já estava meio que esperando que alguma coisa fosse acontecer. O que a senhora acha desse caso específico? Eu acho muito preocupante. Eu acho extremamente preocupante. E eu fico preocupada que a população, ou mesmo, talvez até a corporação, né, a instituição Polícia Federal, eu não sei se eles estão se dando conta do que realmente está acontecendo nesse país e o que poderá acontecer nesse país. É complicado, né? É difícil. O Danilo, que igual a senhora falou, ele tem muitos votos, ele teve mais de 50 mil votos, né? Não é qualquer um para fazer o que estão fazendo com ele, né? Tá clara a perseguição, né? E pelo presidente Lula, né? A suspeita é essa, né? A diferença é que o Danilo conduziu o presidente Lula ao presídio, cumprindo uma decisão, né? Todos nós acompanhamos, né? Na época o julgamento, nós acompanhamos devolução de dinheiro por empreiteiras, nós acompanhamos tudo isso aí. Todo mundo acompanhou isso aí. E o Danilo estava na sua função cumprindo, podia ter sido ele, podia ter sido um outro policial federal. Então isso aconteceu com ele, mas poderia ter acontecido com outro. E poderá, é isso que me preocupa, poderá no futuro acontecer com outro. Por quê? De repente, se você não fizer exatamente aquilo que esperam de você, aquilo que querem de você, você poderá, né? É uma expressão bem assim, chula, mas o pessoal diz assim, que o pau que bate em Chico bate em Francisco, né? E eu penso que alguns setores, algumas pessoas, né, alguns brasileiros ainda não se deram conta disso, né? Então, eu fiquei sabendo ontem, parece que o MST invadiu, né, terras do INCRA, próximo a Brasília ali, não é isso? Então, existem manifestações de direita, existem manifestações de esquerda. Quantas vezes a esquerda foi para Paulista, fez manifestação,
teou fogo em coisas, quebrou outras coisas e tal, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, né? O que a gente não quer pra gente, a gente não quer para os outros. Então, a minha preocupação é, hoje alguns estão quietos porque o que está acontecendo com o vizinho, não está acontecendo com ele. Só que se a gente permitir que aconteça com o vizinho, nada nos assegura que amanhã não pode acontecer com a gente, né? Então, quando eu até num podcast há um tempo atrás, no Diário da Região, eu disse que a minha preocupação era a independência dos poderes. Eu disse que que é importante que a gente tenha, né, um poder executivo, o poder legislativo para questionar, para duvidar, para investigar e para decidir, para votar, e um judiciário independente. Essa é a nossa segurança de democracia. Agora, a hora que o judiciário fala aquilo que o executivo quer, e aí vem o nosso Congresso, né, a nossa Câmara, alinhado, aí a gente não tem mais democracia, porque a gente tem todo mundo falando uma mesma coisa, querendo uma mesma coisa. E qualquer um que divergir disso aí, vai ter problema. Então isso não é democracia. Democracia é quando o judiciário questiona, chama ali, o legislativo vem, questiona, vê se aquilo tal, o executivo não, tal. Isso é democracia. E eu estou muito preocupada que eu não estou vendo isso, né? Sim. E a senhora acha essa oposição, Bolsonaro errou ao não se colocar como o principal opositor ao governo, de fazer esse papel, assumir esse papel como principal opositor do governo Lula? Nesse momento agora, você fala? Sim, desde o começo do governo, né? Ele sempre foi, né? Ele sempre foi não contra o governo Lula. Ele é contra todo esse sistema. E é onde eu me identifico. Eu não sou contra o PT especificamente, eu não sou contra o Lula especificamente. Eu sou contra esse sistema. Quando eu citei agora há pouco sobre essa distribuição de emendas, onde se negocia, tá? Eu sou contra esse sistema, né? E eu penso que o Bolsonaro, dentro das limitações dele, a gente sabe que está sendo bastante perseguido, mas ele é uma liderança. E Michele Bolsonaro falou lá, quando ela abriu ali para as assinaturas, ela disse assim, qual é o meu papel aqui hoje? Ela disse, eu sei a influência que eu tenho sobre algumas pessoas, ela falou, né? Não tem como negar isso aí. Ela falou assim, e hoje aqui o que eu pretendo? Eu pretendo motivar as mulheres que estão aqui para que se envolvam na política. As mulheres já cuidam dos filhos, já cuidam dos idosos, já cuidam da família, né? E ela disse uma coisa que eu também concordo com ela. Ela falou, eu sou contra a cota, ter que pôr 30% de mulheres na marra ali. Aí você põe a cunhada, a vizinha, não sei o quê, só para cumprir uma cota. E na verdade isso não significa nada, porque não há um envolvimento da mulher dessa forma. E o que a gente quer, e o que ela diz que o PL Mulher quer, é o envolvimento da mulher, a conscientização da mulher, que a mulher peça para ir para a política. E não que ela simplesmente ceda o nome ali para cumprir não é? Sim. Então... Prefeita, e dentro desse contexto, a senhora pretende se candidatar um dia a deputada, a mudar o papel, ir para o legislativo? Como uma liderança regional, né? Então, Rodrigo, mas tudo indica agora, se as coisas, né? Porque a gente sabe que a política, Ulisses Guimarães falava, né? Você olha para cima, tá de um jeito, a nuvem passa, tá do outro jeito. Então, assim, e tem outras questões, né? A gente tem aquela história de que o amanhã a gente não sabe, né? Só Deus é que sabe, né? Mas o meu projeto é, se tudo continuar, se tudo caminhar, é ser candidata à reeleição em Potirendaba. Posteriormente a esse mandato? E depois, posteriormente a esse mandato? Se futuro mandato se vier? Não. Ou se não vier? Não sei, Rodrigo. O meu objetivo é... Uma coisa de cada vez, prefeito. O meu objetivo hoje é ir para a reeleição, né? Se eu ver que... É claro que eu vou sentir, vou ver se a população vai estar contente comigo. Na época eu vou avaliar, né? Vou fazer pesquisas e tudo mais. Mas a minha pesquisa também é essa. Eu saio para a rua, né? E percebo, né?
O povo vem, me abraça, dá a criancinha, quer que eu tire foto e tal. Eu percebo que, né, estou bem com a população. E por enquanto estou bem. Vamos ver como que vai acontecer lá na frente, né? Uma coisa de cada vez. Agora, é claro que é uma ousadia, né? Uma prefeita de uma cidade pequena como a minha e querer achar que vai ser deputada, que vai ser eleita, né? É uma ousadia. Mas vamos sentindo uma coisa de cada vez, né? Hoje eu quero ser reeleita prefeita da minha cidade e cuidar da minha cidade. O quanto que a eleição em Rio Preto influencia no restante da região, na opinião da senhora? Nós vamos ter uma eleição muito competitiva aqui. A senhora deve estar acompanhando o quadro aqui. Quanto que isso influencia na questão regional como um todo? Influencia muito, eu acho, porque não queria tocar nisso, mas vamos dar um exemplo da pandemia, né, novamente. Quando teve aquela reunião com os prefeitos, né, quando o prefeito Edinho solicitou uma reunião com os prefeitos da região, onde ele convidou o diretor do Hospital de Base para participar, e onde eu achei que nós íamos discutir entre os prefeitos quais as melhores medidas, as melhores ações. Na verdade, foi nos colocado, foi imposto que nós fechássemos, que fizesse o lockdown. E foi um momento muito crítico, um momento muito difícil, porque a maioria dos prefeitos ficaram, né, com medo, porque na medida que o presidente do HB estava junto com o Edinho nessa posição, e as cidades todas dependem do HB, e dizendo, né, que olha, corre o risco da gente não atender os seus munícipes pelo número, né, de vagas e tudo mais. Então muitos prefeitos não fizeram aquilo que eles achavam que deveriam, eles fizeram aquilo que foi colocado, que foi imposto. Eu, no caso, nunca fechei nenhum dia, né? Nós mantivemos aberto com todos os cuidados, todos os protocolos, tudo, e os nossos números não foram piores que das outras cidades, ao contrário, foram igual até melhores. Então, assim, um prefeito em Rio Preto, né, que faz diferença para mim. Eu penso que faz diferença para a nossa região, sim. A região metropolitana como um todo você acha que já entrou nos trilhos? Já está bem definido os papéis dos municípios ou não? Como é que a senhora avalia também essa questão? Tem que evoluir ainda muito então, para colocar todos os municípios no mesmo projeto? Vai levar um tempo? É isso que me preocupa também um pouco, sabe, Rodrigo? Porque hoje, pela legislação, pela lei, um prefeito de uma cidade pequenininha e o prefeito de Rio Preto ou de São Paulo, que seja, são as mesmas responsabilidades. Legalmente, nós respondemos perante a lei igual, né? E se for para ser uma região metropolitana, onde todos tiverem voz, puderem falar, né, e vai ser maravilhoso para toda a região mesmo. A minha preocupação é se de repente não for bem assim, entendeu? Aí, cada um puxar para o seu lado. Exatamente. Pensando só no seu interesse, né? Exatamente. Aí é mais complicado. Mas Sim. está tendo isso? A senhora sente isso ou não? Ou a boa vontade de todos? É que ainda está no, né? Ainda a gente, né? Acho que está numa fase ainda que está indo... maturação ainda da ideia. Isso. E vai precisar fazer o quê? O que a senhora acha que deveria ser feito para mobilizar todo mundo para ir para a mesma direção? Acho que primeiro é preciso o bom senso de todos os prefeitos, né? E principalmente da liderança que é Rio Preto, que é, né? Porque a maioria dos nossos municípios converge para cá, para saúde, para faculdades, né? Para estudo, para comércio, né? Para uma porção de coisas. Então, eu acho que precisa do bom senso de todos aí, pensar realmente macro, né? Não pensar cada um no seu. Acho que o Brasil ainda não está melhor porque muita gente está olhando para o seu umbigo, né? A hora que a gente começar a olhar nós vamos evoluir muito mais. Sim. Prefeita, como é que a senhora dispensa o seu tratamento à oposição lá em Potirendaba? Olha, Rodrigo, hoje... pão e água? Não, hoje está tão tranquilo. Hoje, eu não sei como vai ser no porque lá o histórico... Era? Enfrentamos ali, né, já houve
momentos históricos, né? Que foi parar até na mídia nacional, né? Eu me recordo das camisas a época, de uma cor. Quais cores que eram? Na época eu era vermelho, que era... Só era vermelho? Era vermelho. Inimaginável hoje. Sim, senhor, era MDB, né? MDB. E o outro lado era? Verde. Hoje mudou. Hoje mudou. Olha só. Hoje o outro lado eu nem sei ainda quem é o outro lado. Porque antes Potirendaba era muito dividido. As cidades pequenas geralmente são assim, sim, né? Lado de lá e lado de cá. E a paixão na disputa municipal, ela fala muito alto, né? Sim. Você é ou você não é, quanto né? menor a cidade, é mais corpo a corpo, né? Mais próximo, né? Sim. Mas hoje a gente já não vê mais o lado de lá e o lado de cá. Porque houve já uma mistura. Houve candidatos que foram lançados pelo Zé Luiz e que depois saíram contra. Tá? Hoje já misturou. Antigamente não havia isso. Antigamente era quem era do lado de lá era lá e quem era cá era cá. Hoje não. Hoje já misturou bastante, inclusive em eleições passadas. Teve um amadurecimento político, a senhora acredita, da própria município? Eu acho que sim, eu sinto que sim. Hoje não tem mais aquela assim, não importa quem sair do lado de lá, eu sou contra, vou votar do lado de lá. Hoje não. Hoje eles estão avaliando mais quem é. Né? Quem está do lado de lá, quem está do lado de cá, o que fez este para o município, o que fez este para o município. Então, acho que houve um amadurecimento para os políticos e principalmente pela população. Isso é muito por conta das lideranças, né, prefeita? Se os próprios candidatos não tivessem um amadurecimento, porque aqui em Rio Preto, por exemplo, ano que vem, está se projetando uma guerra eleitoral muito forte, nunca antes vista, mesmo porque o prefeito não vai para a reeleição. E nós temos forças políticas importantes. Sim. Deputado Valdomiro Lopes, deputado Itamar Borges, são deputados, né? João Paulo Rilo, que é presidente do PSOL no estado, temos o Fábio Marcondes, a Coronel Helena, que é secretária estadual de esportes. Então, a senhora vê a briga de foice que se apresenta, né? Diferente da senhora lá em Potirendaba, que é um quadro que é muito forte e está indo para a reeleição, né? Então é mais uma situação mais tranquila, digamos assim. Sim, e hoje não tem uma oposição se manifestando ainda, né? A gente não sabe direito quem é a oposição. Aqui em Rio Preto eles já sabem mais ou menos com quem eles vão brigar, com quem eles vão disputar. Lá em Poti ainda não está claro isso aí, né? Então a gente está aguardando para ver, né, quem que vai sair do outro lado, né? E quantos vão sair, né? A gente ainda não tem. Mas a camisa verde é da senhora, se for ter. É minha. Mudou a cor da camisa. A camisa verde é minha. Bacana. Prefeita, qual que é o principal projeto da senhora hoje? Que a senhora fala, olha, eu quero fazer isso. Qual que é o principal projeto hoje de Potirendaba? O Zé Luiz me pergunta muito isso, né? Qual vai ser o meu legado? Qual é o teu legado, né? Então, é claro que eu sou uma prefeita de obras, né? Gosto e executei, né? Fiz já várias creches no município, tem 2 grandes creches lá, foi eu que fiz, ampliei escolas, né? O Fórum Municipal, que é uma obra incrível, enorme, maravilhosa também. Então tem várias obras, Centro do Idoso e várias outras obras que nós já fizemos. É claro que eu quero deixar a cidade organizada, tenho ali um projeto agora de recap, de passarelas em alguns pontos da cidade, mas a minha maior atenção são com as pessoas. Hoje, Potirendaba, Rodrigo, eu fico até assim, a gente fala, e aí o pessoal fala, eu vou mudar para lá, né? Você hoje em Potirendaba, você tem transporte gratuito. Você tem uma circular que você anda a cidade inteira, parando em pontos estratégicos, que são igrejas, supermercados, postos de saúde, escolas, né, e tudo mais, que você anda o dia inteiro. E agora, para o final do ano, já licitei e comprei uma outra circular nova, com ar-condicionado, TV. As motoristas são mulheres, são gentis, educadas com o cidadão. Então você imagina uma cidade onde você tem uma cidade limpa, organizada, que você tem vaga nas creches, que a tua criança não fica, né? Que as escolas, todas as salas de aula têm ar-condicionado, tem data show, tem laboratório, uniformes entregue no início do ano, uniforme de calor e de frio. Então, as nossas crianças bem cuidadas, os nossos idosos bem cuidados. Lá em Potirendaba, um acamado, o familiar não levanta para ir buscar nada na prefeitura, ele recebe tudo em casa, desde o torpedo, o cilindro de oxigênio, a fralda, a sopinha quente que vai no pote, se for, ou a alimentação, né?
se for de sonda, desde o tratamento até de uma fralda até uma medicação, cara, recebe tudo em casa, porque eu já tenho sofrimento de ter o familiar ali, não tem que ainda passar pelo desgosto, humilhação de ficar na fila, esperando e tal. Então, a minha maior preocupação sempre foi com a qualidade de vida do cidadão, né? Então, hoje a gente tem uma saúde que está atendendo, eu imagino que razoavelmente bem. Nós temos, por ser uma cidade pequenininha, a gente tem um centro de especialidades médicas, que geralmente a maioria, né, vem tudo para Rio Preto. Temos os postos de saúde nos bairros, com o clínico geral em todos os bairros, as enfermeiras que vão na casa, a fisioterapeuta vai na casa, os acamados a cada 15 dias o médico vai na casa acompanhar se está indo tudo de acordo. Então, se você tem uma escola boa, se você tem uma creche que funciona, tudo, câmeras em tudo, em toda a sala de aula, em todos os ônibus escolares. Então, a proteção. As nossas escolas com a guarda municipal ali na frente, com detector de metal ali na frente, para que não tenha, né, ou pelo menos diminua o risco de uma fatalidade. Então, assim, a minha preocupação é pensar desde a criança, a gestante que tem o acompanhamento pré-natal, tanto o auxílio do enxoval quanto o acompanhamento médico. Então, é acompanhar a criança desde que ela é pequena, né, pequenininha, na creche e tal, até a nossa terceira idade, onde os nossos idosos vão lá, tem atendimento todos os dias, alimentação, profissionais, tem lá enfermeira à disposição deles, tem fisioterapeuta à disposição deles, eles têm dança, têm atividades esportivas e tal. É a qualidade de vida, é a pessoa se sentir assim. Eu gosto de morar em Potirendaba, né? Eu me sinto bem e quando vai alguém de fora fala, nossa, mas aqui tem isso, aqui vocês recebem isso. Eu acho que isso... não adianta nada uma cidade cheia de obras, de concreto se a população não é feliz ali, né? Se ela não é vista, né? Se ela não é enxergada. Aí vem aquela história polêmica que você comentou outro dia dos moradores de rua. Então, eu ia perguntar para a senhora justamente isso. A senhora tem uma política rígida em relação ao morador de rua, né? Sim. Qual que é ela? Lá em Potirendaba eu não aceito morador de rua. Eu não aceito ver uma pessoa no relento, passando frio, na chuva, uma pessoa ali sem alimentação adequada, uma pessoa com a dignidade dela ali, todos passando por ela, e uma pessoa que às vezes tem que, as suas necessidades fisiológicas básicas, fazer ali na rua. Eu não aceito isso aí, né? Alguns acham, eu tive até alguns comentários quando gravei esse vídeo anteriormente, a liberdade da pessoa. Não. É igual uma mãe que vê que um filho está padecendo, que um filho está sofrendo, que ele está ali e ela não faz nada pela liberdade dele, não. Essa mãe é omissa. Não é? A mãe que vê um filho assim, ela vai atrás, ela vai buscar ajuda, ela vai buscar socorro, ela vai na igreja, na prefeitura, no posto médico, onde for. Essa é uma mãe preocupada, né? E eu sou, no caso ali, né, essa mãe preocupada. Eu não consigo ver alguém na rua e passar com o meu carro, o meu ar-condicionado e dizer assim, não, isso é a liberdade, é o direito dele. Se ele está naquelas condições ali degradante, humilhante, geralmente eles estão magrinhos, estão sofridos, eles já não respondem por si mais, eles já não perderam tem que alguém nessa hora lá estender a mão e fazer alguma coisa. E às vezes nessa hora você tem que ser firme. Não adianta você falar, olha, você quer ser internado? Ele não está em condição para isso. Então você tem que analisar. E aí a nossa equipe do social vai até a pessoa, vai junto, aí ficaram chocados, porque vai junto à guarda. É claro que tem que ir junto à guarda municipal, porque no meio tem alguns dependentes que precisam de uma mão para levantá-los, e às vezes tem alguns ali que são pessoas que estão furtando na cidade, que estão roubando, que estão criando. Então nós temos todos os tipos, né? E cada um tem que ter o seu tratamento. Então é o seguinte, olha, você é um dependente? Sim. Você tem família aqui na cidade? Nós vamos tentar reconciliar você, dar um apoio para a família, para você voltar para sua casa. Tem uma rede de apoio no social que vai até a família. Ele vai voltar para a família dele e nós vamos dar o apoio lá, para essa mãe, para essa esposa, quem quer que seja. Ah, não, a minha família não é daqui. A minha família é de não sei de onde. Bom, então você vai voltar para sua família lá. Ou nós vamos arrumar uma internação para você se reabilitar.
É a opção que ele tem. Na rua, não fica. Na rua, não. Não pode ficar na rua. E aí o que é feito? Esse extremo, ele, não, vou ficar na rua, que é o que eles falam. Ele não fica. Ou ele vai, ele é encaminhado, mas ele não, geralmente eles não debatem. Eles entendem que ali não... E tem algum espaço lá que eles são acolhidos ou não? Não, eu sou contra montar barraquinha, eu sou contra juntar uma porção de dependentes no lugar e fazer um depósito de dependentes. Eu acho que isso não resolve. Isso maqueia o problema, não resolve. Ele tem que ir para uma clínica especializada. E lá a gente faz o seguinte, se existe vaga em clínicas, porque tem clínicas que não cobram, né? Mas se não tem, a prefeitura paga, faz todo um processinho social, tudo como a lei manda, e a gente paga a internação. E tem esse serviço aí em Potirendaba ou não? Não, em Potirendaba nós não temos, a gente encaminha. Aí ele encaminha ele vem para Rio Preto, geralmente? Isso, para Rio Preto, para Jaci, para várias outras cidades temos. E tem toda assistência. O veículo do social leva, acompanhado da assistente social, vai o familiar, aí o enxoval que precisa levar, alguns lugares precisa levar um enxoval, né? A prefeitura fornece. Quando libera o tempo de visita, a gente, se a mãe ou a esposa não tem condição de ir, a gente fornece o veículo para que ela vá fazer a visita. E tem um detalhe, Rodrigo, quando ele sai de lá, porque aí é muito importante a acolhida. Não adianta ele ficar lá 4, 5, 6 meses, 8 meses e depois voltar para a vida que ele estava. A gente tem um programa lá que é a frente de trabalho, onde ele pode ser contratado, ele ganha um salário mínimo, eu sei que é pouco, mas ele é acolhido. E a gente prepara toda a equipe. Ó, está vindo fulano de tal. Ele estava lá assim, tal, então vocês têm que acolher, ele tem que se sentir especial, amparado pelos colegas de trabalho e tal. E aí ele tem uma renda, né? E a gente espera que daí ele vá retome a vida, Exatamente. A dignidade, Exatamente. O convívio familiar, Exatamente. Os laços. Aí ele continua com a psicóloga, porque nós temos lá, ele continua, né, fazendo uma vez por semana, 2 ou a cada 15 dias, dependendo da situação. Mas a maioria é de fora, né, prefeito? Não é daqui da região, né? A gente vê esse problema aqui em Rio Preto, assim, as pessoas em situação de rua, muitos são de outros estados até. Então, né? eu vou falar uma coisa polêmica agora de novo, que eu sei que vai dar o que falar. Eu tenho lá um funcionário meu, que ele disse assim, quando eu gravei aquele vídeo: olha, Gi, eu fiquei muito chateado com o que você falou. Você não sabe o que é ter na família um morador de rua. Esse fato de não poder ter morador de rua aqui em Potirendaba é muito triste para mim, porque o meu irmão é dependente químico e o meu irmão tem que ficar lá em Rio Preto, na rua, porque aqui você não permite. E ele, se ele tivesse aqui, era mais fácil levar alguma coisa para ele na rua. Aí eu disse assim: Leonardo, mas você quer o seu irmão na rua? Como? Se ele estivesse aqui, você levaria alguma coisa para ele na rua? Eu falei: o seu irmão não tem que estar na rua. Nem na rua de Potirendaba, nem na rua de Rio Preto, nem na rua de Mirassol, de Guapiaçu, de São Paulo. Não. Se todos os prefeitos falassem: na rua não. Você é um dependente químico? Nós vamos tratar você. Aí ele vai sair de Poti, Rio Preto não vai aceitar, Mirassol não vai aceitar, São Paulo não vai aceitar. Ele vai entender que ele não tem opção. Porque, na verdade, Gi, mas ele tem... Não, ele não pode. Se ele chegou nesse ponto, ele não consegue mais se defender. Ele está precisando de alguém que o ajude a sair desse quadro. Essa é a minha opinião. Sim, opinião forte, prefeito. E que tem Sim. muita gente que é contrária, principalmente, por exemplo, à Defensoria Pública. Cada um pensa de um jeito, né? Então, eles definem o gabinete do ódio e do amor, né? Então, eu que não consigo ver, o meu coração não dá para eu ver uma pessoa jogada ali, com aquele cobertorzinho na rua e tal, e eu passar dentro do meu carro com ar-condicionado e não fazer nada. Aos olhos de Deus, eu acho que eu estou sendo omissa, porque se eu tenho um talento, se Deus me deu uma oportunidade de fazer, e eu passo e não faço nada, eu não consigo conviver com isso. Agora, e eu sou considerada muitas vezes do gabinete do ódio. Agora, aquele que passa com o seu carrão, tá vendo a pessoa naquela situação e não faz nada, então ele se considera do gabinete do amor.
Então esse negócio de amor e ódio hoje está um pouco confuso, não está, Rodrigo? Sim. Prefeita, polêmica essas declarações da senhora, hein? Mas é o que eu penso. Sim. E lá em Poti, um animal, a gente não consegue ver, não fica um animalzinho na rua, machucado, ou você vê que ele está com uma sarna, o quê? Não fica. A gente vai lá, recolhe ele, leva para o centro de controle de zoonose, trata o animal, hora que ele está recuperado, vacinado, muitas vezes aproveita a castra já o animal tal, aí ele vai para a adoção para ganhar um lar. Então a gente não gosta de ver um animal abandonado na rua, um animal que está sofrendo na rua. E eu vou deixar um ser humano? Vou lavar as minhas mãos? A parte da senhora está fazendo. Eu acredito que sim. Ok. Prefeita, como é que a senhora avalia o governo Lula? Se tivesse que dar uma nota de 0 a 10. Difícil, né, Rodrigo? Por mais que eu tenha sido contra, né, que todo mundo sabe da minha posição, a gente está no mesmo avião, né? Então a gente não quer que o avião caia, porque se cair todos nós vamos sofrer juntos, né? Então a gente esperava assim que pudesse ser talvez um período difícil, mas tudo passa. Nós brasileiros já enfrentamos tantos mandatos difíceis, né? Tantos momentos difíceis, mas eu estou bastante preocupada com o que está acontecendo com a situação econômica. A gente vê alguns municípios, você viu que lá no Nordeste eles já estão falando em fechar as prefeituras por 1 semana, 2 semanas, já tem essa movimentação no Nordeste. Lá em Olímpia, meu filho disse que quando esteve lá reunido com alguns prefeitos já disseram que estão pagando com atraso, né, a folha de pagamento dos funcionários. Então a gente vê a arrecadação caindo, o FPM caindo, ICM caindo, que reflete no Fundeb, né? Então isso nos preocupa. O ano passado e o ano anterior, a gente ao final do ano ficava com a preocupação de como gastar o dinheiro do Fundeb, né? Porque a gente tem uma obrigação, tem lá os percentuais que a gente tem que gastar. Esse ano a gente já está pensando, toda vez que eu faço reuniões quinzenais, né, com a contabilidade, financeiro, de projeção, né, como de arrecadação e despesa até o final do ano. Chegamos até na possibilidade de ter que tirar dinheiro do Tesouro, dinheiro de recurso próprio, para pagar professores. Quando que, em outros anos, falava-se até em um rateio, sobrar dinheiro. Esse ano a gente já está vendo, né, com muito zelo, para talvez não ter que tirar dinheiro de recurso próprio para pagar o ensino pela queda de... Então isso preocupa a todos, né? É algo que atinge não a esquerda, a direita, atinge a todos. Então assim, eu estou bastante preocupada. Estou bastante preocupada com a liberdade nossa. Vejo aí deputados presos, vejo pastores presos, vejo cidadãos comuns presos e por manifestar o que pensa, né? Eu posso não concordar com nada do que você diga, mas você tem o direito de dizer, assim como eu também tenho. Então, a parte econômica me preocupa, essa parte sagrada para mim, das nossas liberdades individuais, me preocupa. E a gente vem trabalhando, conversando, falando o que pode e, acima de tudo, rezando muito. Muito mesmo. Sim. E uma nota do governo Lula, de 0 a 10? Quem sou eu, né? Quem sou eu para dar uma nota? A senhora é a cara da direita na região de Rio Preto. Eu penso que a nota está muito ruim, né? Eu penso que não tem aprovação. Eu penso se o governo PT fosse um filho levando boletim para o pai, eu acho que ele ia esconder, tentar, não sei o quê, ou ele ia entregar com muito medo, porque as notas não são boas. Ok. Prefeita, dia 7 de setembro nós teremos um desfile na cidade de Potirendaba. A cidade que é hoje uma cidade considerada uma mais patriótica aqui da região, inclusive lá na Expo Show, um belíssimo exemplo assim que eu vi, que foi aquela bandeira do Brasil, o tamanho da bandeira no meio da arena,
A gente que gosta do país, né? Gosta do Brasil, aquela coisa bonita de se ver, né? Independentemente de qualquer concepção política, direita, esquerda, né? Mas ver a bandeira daquele jeito que foi colocada. Foi ideia da senhora, aquela bandeira? Foi uma questão que marcou, né? E todo mundo que é de fora viu, né? Porque a gente não tem esse... O americano tem muito disso, né? De colocar a bandeira na porta de casa. E lá eu vi que coisa que ficou bonita. E o que nós teremos lá nesse 7 de setembro? Falando da bandeira, Rodrigo, tem uma passagem. O meu pai era uma pessoa muito simples, sabe? De pouquíssimo estudo, né? Faleceu aí há alguns anos. Mas o meu pai, quando a gente era pequeno, que começou a frequentar a escola, eu e meu irmão, meu pai dizia duas coisas que ele orientava a gente que ele não queria ver. Ele falava assim: não desenhe a bandeira do Brasil em qualquer lugar, porque ela é sagrada. Então você não pode ficar desenhando, na visão dele, tá? Na visão dele. E como ele dizia que a gente não podia escrever o nome da gente, porque as crianças, os adolescentes, tinham mania de escrever o nome, né? Que é super errado, né? Na carteira, na árvore, em alguns lugares, o adolescente, tá, ele tem essa mania, né? De pôr o nome, pôr um coração. Então ele dizia assim: o nome da gente é o que tem de mais sagrado. Então seu nome você não pode colocar em qualquer lugar, porque vão colocar coisas embaixo, anexado a ele e tal. E ele falava da bandeira. Não pode ficar desenhando a bandeira do Brasil em qualquer lugar, porque ela é sagrada. Meu pai sempre foi muito patriota, muito respeitoso com a bandeira, com o hino. E nós herdamos isso. Meu irmão é igual também, muito patriota. E eu na escola, quando cantava o hino nacional, enquanto algumas amigas minhas ficavam lá, ai que saco, não sei o que, reclamando, eu arrepiava já de menina. E eu tinha até vergonha, porque eu era considerada, tinha uma expressão que era Caxias, né? Mas eu sempre fui, sempre fui. Eu sou apaixonada por esse país. Eu já visitei, eu já tive oportunidade de sair, né? De conhecer outros países. Mas a emoção, quando eu estou voltando, né? Quando eu estou vendo as luzes de São Paulo, que eu já me sinto em território, é inexplicável. Então eu amo esse país, eu tenho orgulho da bandeira, eu me emociono toda vez que eu canto hino nacional, e isso sempre foi assim, e eu acho que vai ser assim até morrer. Eu acho que se a gente não amar a família que a gente tem, se a gente não amar a cidade da gente, se a gente não amar o país da gente, a gente vai amar o quê? Não é? É a partir daí que eu acho que tudo começa. Não. Então, e esse desfile de 7 de setembro é uma tradição no município. Para você ter uma ideia, é o 39º passeio ciclístico. Porque além de ter carros alegóricos com a PAI, Associação Comercial, Rotary, lá, as entidades e tudo mais, tem as crianças e adolescentes, eles enfeitam as bicicletas de verde e amarelo, e sempre é o 39º, não foi inventado isso agora, daqui 4 anos atrás, nada, sempre existiu. E sempre foi uma prioridade. E agora o que mudou é que teve mais adesão. Nós tivemos no desfile passado agricultores, tivemos uma quantidade enorme de tratores, de cavalos, motos e todos, né? Então a gente fica contente com isso, né? É as pessoas demonstrando o amor, né? O respeito por esse país. Legal. Perfeito. Olha, você viu como é que passou rápido? Então... Eu agradeço demais a presença da senhora. Faltou algum assunto que a senhora queira comentar, que a senhora acha importante? Não, Rodrigo, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, da gente poder conversar com as pessoas, passar a opinião da gente, né, e eu espero que isso continue por muito tempo, né, que você aí tenha muito sucesso e que sente aqui, né, de direita, de esquerda, que cada um fale, né, o que pensa, o que acredita, defenda as suas ideias, né, e que a população, de um modo geral, né, se conscientize mais, que pesquise mais, né, sempre, quando a gente vai ao médico e você vai passar por uma cirurgia importante, geralmente você não ouve a opinião de um só, né, você vai ouvir de uma segunda opinião, uma terceira. Então, o meu sonho é que o brasileiro faça isso, né, que o brasileiro pesquise mais, estude mais, né. A história serve para nos ensinar, para a gente errar menos no presente e no futuro. Então, a história é importante. Essa coisa de alguns jogarem a nossa história, né, como se nada fosse importante. O 7 de setembro é importante?
é independência. Independência significa o que? Liberdade. O que é mais importante no mundo que a liberdade, né? Então, assim, quando ouvir alguma coisa, quando for discutir um tema, né, que ouça várias vertentes, que ouça várias fontes, né, que se informe, né, que Deus ilumine, assim, que cada vez isso seja mais presente na vida de cada brasileiro. Esse é o meu desejo. Legal. Prefeita, agradeço a senhora mais uma vez. E olha, e agradeço você que acompanhou a gente até aqui nesse bate-papo com a prefeita de Potirendaba, Gi Franzotti. Você pode rever depois esse podcast, essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. O seu! Um abraço e até a próxima, pessoal! Thank you.